verso 7 ao verso 9. Diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar. Senhor, esta tua palavra, que é viva e eficaz, e pedimos a Ti, Deus, que nos dê entendimento, sabedoria e compreensão do que o Senhor tem para nós quando estamos na tua palavra, para que nosso coração seja tomado de temor e tremor diante do Senhor. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Na semana passada, irmãos, dentro daquela série da razão da nossa esperança, nós vimos que Pedro, no verso 6, ele vai falar nisso exultais. E a pergunta que nós fizemos, o que significava nisso? E nós falamos que eram os aspectos da obra e do caráter do ser de Deus. E é revelado a nós, e por causa da sua graça, nós somos gerados para uma nova ou uma viva esperança. E nós vimos que nesse cenário dessa viva esperança, Pedro nos diz que nós devemos exultar, e ele vai nos dizer no verso 6 que, se necessário, sejamos contristados por várias provações. E aí é interessante que, quando Pedro vai falar sobre isso, ele vai trazer um aspecto que nós vimos que as provações, elas são purificadoras. Nós vimos que Pedro, quando escreve essa carta, ele tem um propósito, né? ele tem um tema central, e ele vai falar sobre sofrimento e aflição, e ele vai falar também sobre consolo e conforto, e ele vai sempre lembrar aos peregrinos que leem a sua carta a respeito da esperança futura. Então, e essa esperança futura, ela tem um propósito. Nós vimos isso concluindo que Pedro disse que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ela é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí nós aprendemos, considerando que a fé, a provação e a aflição, elas não são sem razão. Nós vimos isso, que a provação e a aflição, ela não é sem razão, ela é pelo contrário. Nós vimos que ela é uma cláusula de propósito, ou seja, a genuidade da nossa fé. Por isso que Pedro vai usar a figura do fogo, ou do ouro apurado no fogo, né? Então ele vai usar uma ilustração terrena para mostrar o valor dessa fé, que não é terrena, mas ela é do Senhor, dada a nós. Aí nós vimos outro ponto, é que no nível terreno, as aflições que nós sofremos, ela pode causar em nós dores e tristezas, mas no nível celestial ela redunda em louvor e glória ao nome do Senhor. Com isso tudo em mente, nós caminhamos hoje para ver o verso 7 e 8. Ainda que nossa leitura tenha até o 9, mas o nosso propósito hoje é o verso 7 e o verso 7 e 8. Então, nós temos que Pedro, quando vai falar para quê, ele conta uma finalidade de tudo aquilo que ele já falou anteriormente. Ele vai falar que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, que estas palavras, ou termos aqui, que nós vamos ver depois no verso 8, que ele vai dizer: a quem não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheio de glória. As palavras de Pedro aqui nesse cenário, ou os seus cognatos, ela, com relação ao texto, ela vai trazer para nós um propósito. Ou seja, Pedro vai empregar aqui o propósito dessa analogia. Ele vai afirmar que as situações de teste, ou as ocasiões em que Deus nos coloca nesse sentido das provações e da luta, ela refina, ela purifica a fé do seu povo, a semelhança que o metal é refinado pelo fogo. E é tanto que essa palavra, alguns comentaristas dizem que, quando Pedro usa essa passagem, ele vai lembrar de Isaías 48:10, que vai dizer assim: proveite na fornalha da aflição. Então é na fornalha da aflição que nós somos provados, que nós somos purificados, e por isso que a provação, ela tem um valor precioso para nós. Então, meus irmãos, qual é a questão aqui que Pedro coloca para nós?
é que as provações, elas incineram todas as impurezas da fé. Esse é um ponto interessante. As provações, elas vão incinerar toda a impureza da nossa fé. As provações para nós, nós sempre oramos, falando assim, o pedido de oração, irmãos, eu estou passando por uma provação, que Deus possa acabar com essa provação, porque está muito pesado, A provação, irmãos, ela tem esse aspecto, eu acho muito interessante quando um comentarista coloca dizendo assim, as provações, elas incineram todas as impurezas da fé do crente. Uma vez concluídas, o que fica é uma fé purificada e genuína, comparável ao ouro ou à prata, puros que emergem do fogo refinador. Então, assim como para poder ver um ouro refinado, ele precisa de um fogo, a gente sabe que o pessoal que já trabalhou com garimpo, alguma coisa, sabe que precisa passar essa pedra no fogo para que ela fique refinada e fique pura. Então, o comentarista entende que quando Pedro fala, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Então ele está falando assim, as nossas provações no cenário da fé, elas fazem o quê? Elas incineram as impurezas e elas também purificam de maneira genuína, ou seja, ela tem um papel refinador na nossa caminhada cristã. Eu sei que a gente não gosta de passar por lutas e por dificuldades, mas elas vêm para refinar, elas vêm para trazer amadurecimento. Olhando o que Tiago diz, que quando nós temos como motivo toda alegria passar por várias provações, que uma vez confirmado, a gente vê Tiago falando sobre isso, ela vai deixar-nos maduros diante do Senhor. Então, meus irmãos, a fé que Pedro fala aqui, essa fé genuína, ela surge após as provações, e ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Então, por isso, embora provado pelo fogo, ela permanece, porque é o Senhor quem dá. E isso, irmãos, é interessante o que Pedro vai dizer, que essa provação, ao final dela, que refina toda a impureza da nossa fé, ela tem um propósito, ela vai redundar, olha só, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esse é um ponto que nós consideramos. A razão da nossa esperança tem esse aspecto que Deus dá na fé para nós, mas tem a instrumentalidade para poder a nossa fé ser purificada e nos fazer caminhar firmes. Então, olhando isso, a fé, por outro lado, pensando assim, sendo mais preciosa do que o ouro, aí vem um ponto interessante. Ela origina-se não nas terras, no solo da terra ou nas minas da terra, mas ela origina no céu. Por isso que ela tem um valor precioso para o Senhor Deus. A fé, um certo escritor cristão diz que a fé é refinada no crisol das provações do ser humano. A fé em Deus é uma dádiva ao ser humano. Ela não é ele, mas Deus que determina o valor da fé. Deus revela que o objeto da fé do ser humano é a salvação. Porque no verso 9, olha o que ele conclui: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a aprovação, ela faz parte do contexto da vida cristã. Nós não podemos ter uma vida cristã, irmãos, sem o contexto das provações, sem das lutas. Isso nos impulsiona a depender de Deus, isso nos impulsiona a buscar mais o Senhor. Então Pedro vai falar sobre isso. E é interessante que nesse intervalo do valor da fé e o objetivo que ela tem, Pedro vai falar no verso 8, é interessante que ele vai retomar o tema da alegria. Então veja, Pedro volta ao assunto da alegria, que é dito no verso 6. No verso 6 ele fala o quê? Nisso exultais por breve tempo, passar por várias provações. E aí no verso 7 ele vai falar, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ele vai dizer, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Cristo Jesus. Então, com efeito, o que Pedro está dizendo? Ele está apresentando um resumo desses dois versículos para os leitores da sua época e mostrando a importância da fé e da esperança e da razão da esperança que nós temos. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Pedro está mostrando aquilo que nós falamos que Paulo coloca como 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Porque os irmãos devem lembrar, olhem para mim, por favor, voltando no capítulo 1, no verso 3,
ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Quando chega no verso 7, olha o que ele diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. E aí no verso 8 ele vai dizer: em quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Então a gente vê esperança, fé e amor. Então, na mesma linha. Então, observe que dos versos 3 ao 9, ele vai ensinar essas três virtudes que Paulo ensina quando escreve aos seus leitores: fé, esperança e amor. Uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança em Cristo Jesus. Então Pedro pega e vai trazer para nós. E é interessante que Pedro vai iniciar esse verso, ou esse contexto, ele vai iniciar com uma extraordinária declaração acerca da natureza da vida cristã. Olha o que ele vai dizer: não a quem não havendo visto, a mais. É interessante, irmãos, ou em outra tradução diz assim: sem tê-lo visto, vós o amais. O que Pedro quer dizer, meus irmãos? Quando Pedro coloca esse verso 8, Pedro está dizendo o quê? Ele vai apontar primeiro para o verbo amar aqui, que na tradução da língua grega seria agapon, né? Então, no tempo presente, esse verbo amar aqui no tempo presente aponta para uma atividade contínua ou regular. O que Pedro está dizendo? Olha, a quem não havendo visto a mais. O que Pedro está dizendo com isso? Pedro, quando fala a mais, quando ele usa o tempo verbal aqui, na língua grega, ele está dizendo o seguinte: que o amor daqueles santos era uma atividade contínua e regular. E é interessante, ele está exortando aqueles irmãos para perseverarem, tendo uma razão da esperança, que é Cristo. Nessa razão da esperança, eles vai passar o cenário de provações para purificar a fé. E agora ele fala, olha, ele vai dizer: a quem não havendo visto a mais. Quando Pedro coloca isso, ele está apontando que os seus leitores, eles estavam ali com uma atividade contínua e regular. E é interessante observar o que nós podemos aprender, o que o autor vai nos dizer. Ou seja, os cristãos para quem ele estava escrevendo tinham como parte de sua experiência normal o amor contínuo por Cristo. É por isso que Pedro faz uma afirmação tão bela. Depois de falar da fé e da esperança, agora quando ele chega no amor, ele fala de um amor abnegado. Ele está falando o quê? Ele está falando que mesmo que eles não tenham visto a Cristo e eles o amam, a maneira como eles amam, a sua experiência normal, era um amor contínuo por Cristo. Ainda que não tivessem visto, eles continuavam amando a Cristo. Isso implica, irmãos, em que, em primeiro lugar, isso implica quando Pedro está falando para eles da razão da esperança, isso implica em dizer que Pedro está dizendo que para nós, que o relacionamento desses irmãos, que são peregrinos aqui, ele é uma relação de um amor diário e pessoal. Olha o que ele diz: a quem não havendo visto, a mais. Então Pedro está dizendo para os seus leitores que a relação deles, o relacionamento deles é diário e pessoal com o Senhor, que ascendeu aos céus. É porque ele vai depois falar: no qual não vendo agora, mas crendo. Então vejam só, o relacionamento é diário e pessoal, o amor deles é regular e contínuo. E aí, meus irmãos, é um outro ponto interessante quando usa esse verbo, né? Esse relacionamento diário e pessoal, ele é visto através de quê? Por meio da oração, por meio da adoração e por meio da meditação da palavra. Então veja comigo no capítulo 2, no verso 2 e 3. Veja o que diz. E aí vem Pedro exortando os seus leitores, né? Olha o que ele vai dizer: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado um crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então Pedro, ele vai até aqui no capítulo 2,
ele vai exortar a esses irmãos a meditação das Escrituras. Então perceba, irmãos, a esse povo aqui que Pedro está escrevendo, que está passando por provação, que eram provações pesadas. Os irmãos devem conhecer um contexto, algum contexto de perseguição muito grande, nós já falamos sobre isso. E algumas dessas provações, irmãos, nós nem podemos mensurar a situação tão aflitiva que eles passavam. E meus irmãos, isso aqui para nós traz um contraste bem profundo, porque as provações que passamos, e aqui, meus irmãos, não é uma questão de menosprezo de provação. Nós sabemos que Deus não vai dar nada que a gente não possa suportar. Esse é um princípio claro. Mas, meus irmãos, quando Ele nos dá, nós fazemos o quê? Em vez de resultar em louvor e glória e honra ao Senhor, nós fazemos o quê? Rejeitamos, nós fugimos, nós murmuramos, nós deixamos a Cristo, nós deixamos a leitura das Escrituras, deixamos a comunhão dos santos. E isso mostra o quê? Que a provação, que ela é benéfica, ela foi refinar a nossa fé, ela mostrou que a fé não era pura. E a evidência disso é que, mesmo não vendo a Cristo, eu amo. E aí o autor vai dizer, e esse tempo verbal desse verbo aponta para isso. Era uma experiência normal para eles, diária, pessoal, de oração, de adoração e de escrituras. Então, meus irmãos, aí vem um ponto que nós podemos aplicar. É que Pedro está trazendo para nós que o relacionamento pessoal do crente com Jesus Cristo no presente, aqui descrito por Pedro, é completo. Porque é o que ele vai dizer: a quem, veja o verso 8, a quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo. Então percebe, irmãos, ele vai continuar dizendo: exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, ela é completa. A palavra que agora aparece aqui no verso, que apareceu no verso 6, exultais, e agora aparece no verso 8, exultais, indica a vida presente, indica a realidade atual daqueles seus leitores. Na provação eles estavam exultando, e na expectativa da volta do Senhor, eles continuam esperando e continuam exultando. Ou seja, o que Pedro está dizendo para nós, e que vale para não só para os seus leitores, mas para todos os cristãos, é que aquela era, naquele momento, eles não vendo, eles creram nele. Olha o que ele diz: não havendo visto, eles amaram, no qual não vendo, mas creram. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então Pedro vai usar para eles: vocês creem, vocês amam, mesmo que não vejam. E isso é importante. Aí o verbo traduzido aqui por crendo, né, que ele diz assim, no qual não vendo, mas crendo, esse verbo traduzido aqui por crendo significa confiar, depositar a confiança em, depender de. Então Pedro está dizendo, e aí interessante, quando Pedro usa a expressão crendo, mas crendo, Pedro vai apontar para uma expressão na língua grega, quando ele vai fazer no qual, que aí na tradução, na língua grega traz para uma preposição, ele vai apontar, vai trazer o quê? Para uma nuance. Qual é a sua nuance? É como se a fé pessoal desses seus leitores, depois que ele vai falar assim, olha, no qual, ou seja, ainda que crendo, e aí vem a questão da fé, essa fé pessoal dos seus leitores, ela era repousada no Senhor e os fazia amar o seu Senhor cada vez mais. Então, queridos, veja a razão da esperança que nós temos. Nós temos a fé que é viva, que o Senhor nos deu. Nós temos a esperança que foi nos dada pelo Senhor, que nos motiva a amar o Senhor de maneira abnegada. Então, assim sendo, o verbo crer aqui usado, ele em trâmite, ele traz a ideia de uma atividade presente, contínua. Ele diz, olha, a quem não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, ou seja, ressalta o que nós falamos no contexto anterior, era um relacionamento diário, pessoal, que era apegado pela oração, pela adoração, pela leitura das Escrituras. E isso levava, ainda que no presente, o verbo traz aqui, né, a exultar,
esse exultar apontava também para um algo continuado. Então veja, o a mais é continuado, o crendo é continuado e o exultar é continuado. O que quer dizer isso? E quando Pedro diz, a quem não havendo a mais, era a realidade de vocês, era continuamente amando o Senhor. Quando ele vai falar, do qual não vendo agora mais crendo, eles eram continuamente crendo no Senhor. Exultais quer dizer o seguinte, era continuadamente exultando em Cristo. Não importa a situação, eles estavam o quê? Porque, meus irmãos, esse termo usado, ainda que no verso 6, mostra que no momento presente devemos exultar, no verso 8, com essa junção, traz a ideia de que de um complemento, de uma situação completa. Eles no presente da aprovação exultavam, mas quando eles olhavam para o futuro, eles tinham motivo para exultar no Senhor. Então, queridos, o que Pedro está falando aqui? Pedro está falando de uma profunda esperança futura, que é forjada no presente na fé, que refina a nossa fé para que redunde em louvor e glória ao Senhor. Porque a esperança que foi colocada em nosso coração, ela é viva, por causa de quem? De Cristo Jesus, que ressuscitou no terceiro dia. Então Pedro, ele está apontando para isso. Pedro está dizendo que nós devemos exultar na esperança futura, na comunhão pessoal e diária, e esses aspectos é o que? A adoração, a oração e o exame das Escrituras. Queridos, que princípio precioso nós temos para nós. E qual é a conclusão de tudo isso? É que isso tudo aponta para um resultado. Ou seja, que Pedro vai dizer, obtendo o fim da vossa fé. Irmãos, e qual é o fim da nossa fé? Olha o que o texto diz. A salvação da nossa alma. Isso é importante. Se nós crescêssemos mais nisso, irmãos, nós seríamos com certeza mais operosos, nós seríamos mais abnegados, e nós olharemos menos para este mundo e olharia mais para a viva esperança que é Cristo Jesus. Quando o efeito contrário é verdadeiro, quando a gente olha muito para o que o mundo pode nos dar, o que a realidade desse século pode nos dar, nós perdemos de fato o foco na fé que temos no Senhor e no amor que devemos ter nele. É interessante a afirmação que Pedro faz a respeito dos seus leitores. Irmãos, as perseguições deles eram pesadas, mas olha o que Pedro diz: aqui não havendo visto, eles não precisaram, usando aqui uma figura de Tomé, porque tocaste ou porque viste, creste. Eles não viram e creram, amaram. Não havendo visto, amais. Eles não, no qual, não vendo agora, e a gente não vê agora, mas crendo exultais. Um dia veremos o Senhor face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê viva convicção da esperança em Cristo Jesus, para a glória do seu próprio nome. Amém. Amém.